Hoje é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. A medicina ainda não tem certeza sobre as causas da doença que é conhecida há pouco tempo. Os sintomas do autismo acontecem logo nos primeiros anos de vida e a falta de conhecimento sobre a doença é um problema. A certeza é que quanto mais cedo o diagnóstico, melhor. Que meu pai fala para mim até hoje, que eu sou avoado. Jorge Medeiros, bancário, autista, 31 anos. Ele só descobriu a doença no ano passado. Desde pequeno, os pais achavam que o menino era um pouco diferente. Levaram ao médico e aí veio o diagnóstico errado. Foi de superdotação. Na época, Jorge tinha 3 anos. Só agora, homem feito, foi ao médico tratar de ansiedade e depressão. Mas o psiquiatra descobriu os sintomas do autismo. Eu tenho dificuldade para olhar as pessoas nos olhos. Eu tenho muita dificuldade para entender linguagem não verbal, expressão facial, entonação da voz. A minha voz tende a ser monótona, a minha expressão tende a ser neutra. E quando muda a entonação, a expressão não necessariamente condiz com o que está acontecendo. Tem mais a ver com o que está na minha cabeça. Eu tenho problemas sensoriais, a maioria das sensações são muito mais intensas para mim. Sincero de uma forma crua, digamos assim. Isso acaba criando muitas dificuldades de relacionamento. Jorge tem o que se chama de autismo leve, há ainda o moderado e o grave. As diferenças estão na quantidade e no nível dos sintomas. A falta de conhecimento é um dos entraves da doença, diz este psicólogo. Há uma dificuldade da sociedade em si reconhecer um autista, né? Porque o autista ele não tem uma fisionomia característica como outras síndromes. Então, há uma dificuldade dos pais, claro, em reconhecer, em distinguir que aquela criança está se comportando de forma diferente. A ciência ainda não concluiu quais são as causas do autismo. Uma das hipóteses é a genética. Os sintomas aparecem nos primeiros anos de vida. E quanto mais cedo o diagnóstico, melhor. Com o diagnóstico precoce, você tem na criança uma capacidade neuronal de aprendizado muito mais plástico, muito mais capacitado para aprender do que um adolescente de 16 anos. Guilherme foi diagnosticado aos 2 anos e meio. Hoje está com 9. A mãe diz que a descoberta cedo fez muita diferença na vida do menino. O meu filho, com 1 ano e meio, ele não falava, ele era verbal, ele tinha muita estereotipia, ele não mastigava, ele não dormia direito, ele tinha um comportamento mega hiperativo e com um tratamento precoce, com um atendimento multidisciplinar, são várias terapias, com amor, com dedicação, com respeito, a gente vem conseguindo muitas vitórias. O autismo é uma doença conhecida há pouco tempo no mundo. Só em 1993 ela entrou para a lista de classificação internacional de doenças da Organização Mundial da Saúde. E não há muitos dados sobre a ocorrência desse transtorno na população. A OMS estima que 1 em cada 160 pessoas sofre de autismo no mundo. Tatiana, que faz parte de uma ONG dedicada aos autistas, luta para que o país tenha, por meio de lei, um censo populacional dos que sofrem da doença. Isso vai nos fortalecer para conseguir lutar por mais políticas públicas. A gente vai saber onde o autista está, qual a faixa etária, qual o sexo, qual o local que tem mais, que tem menos. Esses dados oficiais fazem com que a gente consiga lutar mais pelas políticas públicas deles. A gente tem que lutar pelos direitos dos nossos filhos. Eles têm direitos, são cidadãos, são pessoas, são crianças que têm potencial. Para falar mais sobre o assunto, nós conversamos agora com o especialista em Direito Constitucional, Francion Santos. Doutor Francion, obrigado por estar aqui no Jornal da Justiça. Nós estamos falando algo em torno de 2 milhões de indivíduos somente no Brasil quando tratamos do autismo. E há de se pensar que existe uma subnotificação, porque o diagnóstico é muito complicado, não é? Qual a importância de você ter um número exato para poder trabalhar os direitos dessas pessoas? Boa noite, William. Boa noite, telespectador. Pois bem, o autismo, sendo diagnosticado precocemente, dá a possibilidade a uma criança, por exemplo, a que nós vimos aí no filme, de ter uma vida, digamos, mais
próximo da realidade, do comum. Né? Não há possibilidade de uma criança com diagnóstico tardio, por exemplo, de ter um tratamento multidisciplinar que vai inserir no tocante a poder se comunicar bem, falar bem, ter uma vida profissional como outras pessoas. A partir do momento em que é diagnosticado de forma precoce, o tratamento é efetuado e a possibilidade de inseri-la como um indivíduo comum na comunidade. Como o diagnóstico não sai no exame de sangue, por exemplo, é um diagnóstico clínico, ele é meio complicado. Às vezes os médicos ficam protelando um pouquinho para dar a resposta disso. Por um outro lado, o diagnóstico precoce, como o senhor falou, é muito importante. Existe a possibilidade de um diagnóstico, mesmo que não seja definitivo? Sim, há a possibilidade. Inclusive, ele é aceito hoje pelos Conselhos Federais de Medicina, né? Há a possibilidade de se fazer um diagnóstico precoce, mesmo não tendo a confirmação da doença, para que se efetue o tratamento. Já se comece a fazer o tratamento para inserir o indivíduo dentro da sociedade. Um tratamento de comunicação, um tratamento psicossocial, um tratamento educacional. Vamos supor, uma criança com um autismo leve, ela pode ter uma vida absolutamente normal, tranquila, dentro da sua vida escolar, na sua vida de trabalho, laboral, nos seus relacionamentos sociais, mas desde que o tratamento seja efetuado precocemente. Já começa a ter acesso aos seus direitos. Exatamente. Eu gostaria de trazer uma sonora do Jorge, que esteve com a gente aqui nessa reportagem, que ele tem uma colocação para fazer no meio da nossa entrevista. Vamos ouvir. Quando de ônibus, tem uma lei estadual do DF que deficientes têm isenção para passagem de ônibus. Só que ir atrás disso eu não consegui informação direito, só consegui informação desencontrada até quase o final do ano passado. Não é muito difícil avaliar um laudo de uma página. Ele é bem simples. E o direito ao passe é bem simples, é deficiente, não é deficiente. Eu não entendo qual é a dificuldade de se constatar. E ele está falando de algo tão básico, tão primário, né? Uma passagem de ônibus. Qual documento que o autista tem em mãos para comprovar a sua síndrome? O laudo médico. Hoje, a Lei 12.764, no seu parágrafo 2º do artigo 1º, equipara a pessoa com transtorno do espectro autista como deficiente. Então, a partir do momento que eu tenho um laudo médico CID-10 e as variações dos graus de autismo, ela já é equiparada como uma pessoa com deficiência. Então, não há nem o que se discutir, né? Como no caso do vídeo. Ele levou o seu laudo médico, ele tem todo o direito ao transporte gratuito. Nós temos uma lei federal que lhe assegura o transporte interestadual, né? Porque aí é a competência da União, interestadual, competência da União, a lei é 8899 de 94. No âmbito dos respectivos estados, não há nem o que se discutir. Por quê? Porque é assegurado o transporte gratuito para pessoas com deficiência. E hoje, o autismo, após a Lei 12.764, o autismo é considerado, a pessoa com autismo é considerada pessoa com deficiência. Então, é feita a equiparação, é assegurado o transporte gratuito. Uma legislação muito recente, em dezembro de 2012. Tem mais um questionamento que é muito comum a gente ver na área jurídica sobre a dificuldade de se conseguir colocar as crianças numa escola. Vamos acompanhar. Tem outro problema, que é a falta de monitores. Vamos supor, para o meu filho, que ele saiu da sala especial, ele foi para a turma regular, eu tive que ir na justiça, com a ordem judicial, para conseguir um monitor para ele. É um direito dele, está na lei. Só que a gente não consegue a prática, consegue que a lei saia do papel, porque há a falta de monitores na regional. E aí nós temos dois problemas. Você tem na escola pública, que diz que não tem condições de receber a criança, e você tem na particular as escolas criando dificuldades para uma renovação de matrícula ou mesmo para aceitar a criança, porque sabe que vai ter um custo ali, né? Mas é garantido por lei esse direito. Infelizmente é uma realidade. A escola pública, ela precisa assegurar o acesso da criança com o transtorno do espectro autista ao ensino, no mínimo o ensino regular. Se a criança demandar, dependendo do grau do autismo dela, um acompanhamento especializado, a escola pública tem que fornecer. Caso não forneça a atividade educacional, pedagógica, psicopedagógica, pode ser sim ofertada numa escola particular. Inclusive, se esse ensino não for ofertado perto da residência da criança com autismo, há possibilidade de se demandar judicialmente para que seja ofertado numa escola particular.
Aí, nós temos, no âmbito do Distrito Federal, diversas ações civis públicas, diversas, né, nas quais já foram asseguradas às crianças com transtorno do espectro autista a oferta do ensino. Tanto o ensino regular, numa escola particular, caso não seja ofertado na escola pública, como o ensino especializado. Muito bem. Os direitos são muito mais, infelizmente nosso tempo é curto, não dá tempo de entrar em todos eles, mas eu oriento as pessoas que procurem na internet conhecer, principalmente a Lei 12.764/2012, e agradeço imensamente os seus esclarecimentos aqui no Jornal da Justiça. Eu que agradeço a oportunidade.